Depois de toda a organização, de pensar em cada detalhe, de surtar algumas vezes, finalmente o grande dia chegou. E nesse último vídeo desse papo maravilhoso que a gente vem tendo aqui com a Lu e com a Nath, a gente vai falar sobre como foi o grande dia delas, como que foi finalmente chegar no dia do casamento. Eu garanto que quando chega esse dia tem muito choro, tem muita risada, mas também tem muito, mas muito amor envolvido. Então você já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum detalhe desse papo e os outros vídeos que a gente tem por aqui. A gente sabe que organizar um casamento não é uma tarefa fácil, mas assim, quando chega o grande dia, tudo vale a pena. Todo esse perrengue, todo o estresse, toda a correria faz valer a pena quando chega o grande dia. E hoje, no nosso último episódio, infelizmente, a Lu e a Nath vai contar pra gente como que foi esse momento para elas. E para começar, eu quero saber se teve algum perrengue ali no grande dia. Logo para começar assim. Teve. Teve alguns perrenguezinhos com relação ao meu buquê. A primeira situação é porque o fornecedor, que estava preparando a minha decoração, a principal pessoa faltou no dia, porém ele mandou a equipe. E aí alguns combinados que eu fiz com ele, eu acredito que não foi passado para a equipe. Então o que aconteceu? Na hora que me entregaram o buquê, tinha algumas, como as flores eram naturais, algumas flores estavam um pouquinho mais pretas, e aí eu não gostei muito, mas assim, pedi para tirarem as flores pretas. E uma outra situação foi porque na hora que me entregaram o buquê, que era para eu jogar, eu não queria bem jogar, eu queria soltar o laço, soltar a fita e entregar uma rosa para cada convidada. E aí, quando eu estava jantando, essa pessoa que substituiu ele me trouxe um buquê lindo, maravilhoso. Eu falei, mas não está dentro da minha proposta. E aí eu pedi para ela montar, e aí, assim, ainda bem que ela foi muito prática, muito receptiva, rapidinho ela foi lá, montou, me trouxe, e a gente conseguiu ali lidar com a situação. Mas foram essas duas situações que fugiram um pouco mais do planejado, mas que a gente, com o joguinho de cintura, conseguiu resolver. Conseguiu resolver ali, tivemos o buquê, deu tudo certo. E com Sim. você, Lu, teve alguma coisa? Teve. Lembrei de duas coisas que aconteceram, porque a gente vai falando, vai lembrando. E acho que isso é muito gostoso também, de perceber o quanto que essas coisinhas que acontecem, elas se perdem depois com o tempo, né? E ficam Sim. só as lembranças boas, de fato. Mas a gente tava ouvindo a Nath, lembrei que quando eu fui fazer a troca de vestido, que na verdade era tirar a saia, né, ficar com a parte mais sequinha por baixo, o modelo do meu vestido, ele tinha uma fenda bem alta, assim, bem ousada. E ele era transpassado. Então eu tinha pedido pra estilista lá fazer um pontinho, ou deixar ele mais fechado. Só que teve uma hora quando eu fui jantar, eu tava com a saia grande ainda, eu sentei e ouvi assim, tac! Aí eu falei, alguma coisa estourou. Alguma Vamos coisa fez um descobrir o tec quê? aqui. Fui descobrir que era o tal do ponto, quando eu fui tirar a saia. Então a gente teve que achar linha, agulha, sorte que a assessora tinha, pra gente ficar lá costurando. E aí, enquanto uma tava me costurando, a outra tava passando a saia com um steamer, com o vestido no meu corpo. E eu assim, vai dar certo isso? Vocês vão me queimar, talvez, aqui? Aí eu senti um quentinho, eu falei, tá um pouco quente. Tá um pouco perto demais E aí daqui, ela não assim, tá ai, não? vou botar mais, desculpa, vou botar um pouquinho mais pra trás. Eu falei, não, tudo bem. Aí ficou ok, então uma tava me costurando, a outra tava me passando, e eu assim, gente, eu só quero comer. Eu só quero ir pra festa, só imagina. Mas acho que esse foi um dos, mas sempre tem uma coisa ou outra que também sai do planejado, que a gente tem que desapegar, assim, um pouquinho também. Mas acho que vira engraçado depois pra contar. Na Depois hora eu da tava um pouco história. nervosa, confesso. Tava assim, e o pessoal me esperando, e eu demorando, e eu falei assim, vão achar que a noiva aconteceu alguma coisa. Que a noiva resolveu ir embora. A gente sempre tem esse pensamento trágico, né? Que é o que estão pensando de mim. Então, às vezes as pessoas nem estão pensando nada, mas a gente pensa nisso. Então eu tava ali fazendo todos os meus exercícios de respiração pra poder passar e resolver logo e ficar tudo certo. E, gente, eu queria saber de vocês, assim, qual foi a primeira coisa que veio na cabeça de vocês no dia do casamento? Quando vocês acordaram. Acordei, hoje é o dia do meu casamento. Qual foi o primeiro pensamento que vocês tiveram? Pra mim foi de que tomara que o dia fique aberto, que seja sol, que seja um dia
muito bom pra gente aproveitar. A primeira coisa que veio foi isso. E aí, conforme o dia foi passando, realmente o tempo estava muito bom, estava agradável, confortável, não estava aquele sol das pessoas suarem muito, também não estava aquele frio das madrinhas passarem frio. Mas basicamente foi esse. Chegou o grande dia. Eu espero que dê tudo certo. Que não chova. O pensamento da noiva sempre é não Não chova, chova. principalmente quem casa em lugar aberto, né? Sim. E com você, Lu? Qual foi o primeiro pensamento? Eu acho que eu pensei algo nesse sentido também. Mas o que mais ficou marcado pra mim foi pensar que, assim, chegou. É hoje. E só tem hoje para viver esse dia que a gente está há meses planejando. Então, foi um lugar de muito... Acho que trouxe um peso, assim, de uma certa forma. Não um peso ruim, mas um peso de uma responsabilidade que é... Eu só vou viver esse dia da minha vida hoje. Então, eu quero muito estar presente. A gente já falou um pouquinho sobre isso num outro vídeo, né? Mas eu lembro que esse foi um exercício muito constante que eu ficava fazendo, de eu preciso estar aqui. Eu não posso estar preocupada com o futuro, eu não posso estar arrependida pelo passado, Sim. eu tenho que estar aqui. Eu só vou viver esse dia hoje. E hoje, né, aqui, já tendo passado por isso, eu vejo o quanto eu realmente vivi o dia do meu casamento. Então, eu lembro de detalhes mesmo, assim, de estar... lixando minha unha, porque eu precisava dar uma paradinha nela que tinha dado uma coisinha errada, mas eu lembro do sabor das comidas, eu consegui comer, tem noivas que não conseguem, né? A gente É já falou importante. sobre isso. E eu também, eu fiz esse pedido, assim, eu falei, eu quero comer no casamento, eu não quero ficar nervosa e não conseguir comer. Então, eu lembro que isso foi uma preocupação, assim, também mas no dia eu tava tranquila, e foi muito vivido, assim. Então, passou rápido, claro, porque é um dia só. Passa rápido, né? Passa Passa muito muito rápido. rápido. Mas eu tenho vários momentos de lembranças, assim, muito marcantes e muito gostosos. Ai, que delícia. Acho que é isso mesmo. Acho que todo o perrengue que acontece a gente esquece e depois vira história engraçada pra gente contar, né? Seu casamento fosse um filme, qual seria o título? Eu acredito que seria algo como Dois Corações e um Destino. Ah, que fofo! Achei romântica. Achei romântico. E o seu, Lu? Ficou Conseguiu difícil pra mim agora. A Nath sabia. Ela foi muito rápida. Foi muito além. Eu não sou tão criativa rápida assim. Mas, meu Deus, agora tô tensa. Mas acho que seria Finalmente Começamos. Porque são muitas emoções. O processo de noivado, ele acelera muita coisa, né? É tudo muito intenso. Então, por mais que pareça ser o final, na verdade é só o começo. É só o começo. Parece que é o grande dia chegou e agora tudo terminou, né? Aquela pressão toda, todas as decisões, todo o estresse, agora chegou o fim. Não, na verdade é agora que vai começar a vida de vocês como casal. Então foi, pra mim, assim, o dia do casamento foi esse marco de agora que vai começar. Ah, é muito bom. E é isso mesmo, né? Eu acho que, assim, muita coisa também, uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar aqui para as noivas, né? Para quem tá nesse processo aí, ainda não casou, é que a festa, de fato, é o começo, né? O casamento é além da festa, Muito né? além. É muito além da festa. A festa ali é a porta de entrada. Depois disso é um mundo que você entra, que você mergulha de cabeça. Então, a festa realmente é a entrada, né? É o começo, né? É o início de tudo. E assim, vocês compartilharam aqui alguns perrengues, mas teve algum outro momento que saiu do controle que hoje vocês contam dando risada, assim, virou história para contar? Porque é tanta coisa que acontece, né? Não sei se tem mais algum momento. Não é necessariamente um perrengue, mas é algo que eu acho engraçado, que no vídeo que a minha maquiadora fez pra postar nas redes sociais, principalmente na parte que ela tá fazendo a troca do meu penteado, eu casei com ele solto, depois eu fiz um rabo, eu tô comendo, eu tô assim, eu não paro quieta, eu tô comendo, eu tô falando, antes eu tô tipo assim, paradinha, né, tipo, ela tá me preparando e tudo mais, mas aí durante, tipo, o Breno tá lá comigo e a gente tá juntos. Mas eu acho engraçada essa parte, assim, eu tô sempre comendo alguma coisa, beliscando alguma coisa. Maravilhoso, porque às vezes a noiva não come no dia, né? Eu lembro que a gente tava conversando aqui sobre isso mesmo, como a Lu falou. Eu lembro que eu consegui comer tudo que tinha no meu casamento, assim, acho que boa parte. E também lembro de pedir pra assessora não esquecer os meus docinhos pra levar pra casa, porque é muito maravilhoso você comer no dia seguinte, né? O bolo, o docinho no dia seguinte. Mas assim, não foi do casamento em si, mas comigo... Eu me arrumei num hotel e eu lembro que eu tinha feito uma promessa. Eu estava sem comer hambúrguer há uns 6 meses e eu só ia comer no dia do casamento porque ia ter hambúrguer no casamento.
E aí a minha madrinha falou assim, eu vou pedir um lanche pra gente. Gente, esse lanche nunca chegou. Eu tava lá me arrumando, nunca chegou esse lanche, eu nunca comi, eu de fato fui comer na minha festa. E uma outra coisa que eu lembro muito nitidamente é que, como eu cheguei na igreja antes do horário, então eu vi as pessoas entrando, uma hora eu fiquei tão nervosa que eu lembro que eu pedi pro motorista chamar minha mãe, ela tinha saído do carro, e a minha mãe veio, ela, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso sair que eu preciso fazer xixi. Ela falou, não é possível, Fernanda. Eu falei, Ela falou, não, o pessoal tá entrando, você não pode sair agora. Só que eu acho que depois eu fiquei tão assim que, gente, eu até esqueci. Passou a vontade. Passou, entendeu? Acho que era só o Sim, nervosismo da hora, sim. passou. Aí hoje em dia eu falo, gente, como que pode, né? Eu tinha falado, não, eu preciso. Ela falou, não, espera um pouquinho, que tá todo mundo entrando. E aí na hora que eu saí do carro, que me arrumaram ali na frente da igreja, que a assessora arruma o vestido, né? Abre a cauda do vestido pra você entrar. Eu lembro que passou, eu nem lembrava mais que eu tava com vontade de fazer xixi, e as pessoas me contam que eu entrei sorrindo muito, e aí eu falo, gente, eu tava rindo de nervoso. Eu tava rindo de nervoso, então assim, se você me perguntar, que tem gente que fala, você me cumprimentou, eu falo, cumprimentei? Eu ficava pensando, gente, cumprimentei essa pessoa? Porque eu entrei sorrindo, mas eu falei, gente, eu tava rindo de nervoso, porque tudo que eu tinha pra chorar, eu já tinha chorado no hotel, porque a minha madrinha entregou uma carta que meu marido tinha feito pra mim, então eu já tinha chorado tudo ali. Então, acho que depois só ficou o nervosismo, então eu entrei assim, rindo, mas eu tava muito, muito, muito nervosa. Então, é algo que eu conto bastante, assim, que eu falo, gente, o hambúrguer nunca chegou, a vontade de ir no banheiro depois passou, entendeu? Entrei sorrindo, mas era o nervosismo, então, tipo, eu nem sei exatamente pra quem que eu tava sorrindo, mas eu guardo sempre boas lembranças desse dia, assim, é um dia que a gente lembra com muito carinho, né? Eu acho que, no fim das contas, tudo vale a pena. E se vocês pudessem escolher só um momento do grande dia, que momento vocês escolheriam? Difícil, né? Porque tem tantos. É difícil. Eu acho que eu escolheria o momento do sim. Da hora que nós falamos sim um pro outro. Esse Dos seria votos. Não, dos votos e logo na sequência quando pergunta, você quer se casar? Então acho que esse é um momento que eu gostaria de reviver. É bom, é verdade. E você, Lu? Pra mim foi logo antes da entrada, de entrar no corredor ali. Teve um momento que a minha assessora, ela deu várias instruções, eu lembrei acho que da metade só. Mas a minha assessora, ela instruiu pra eu entrar, eu ainda ia estar sem meu pai do lado, então eu ia entrar, tava sem o buquê. Ela falou assim, você olha pros seus convidados, olha pra sua festa. Isso é difícil. E aí depois você vai caminhar um pouco, o Breno vai virar, ele vai te olhar, vocês vão ter esse momento de vocês. E depois seu pai vai vir, vai te dar o buquê, vai te dar o braço e vocês entram. Então, eu lembro que ela falou isso, eu fiquei repetindo isso na minha cabeça, tipo, um mantra. Eu fiquei repetindo isso na minha cabeça pra eu não esquecer desses passos, porque eu sabia que eu só ia viver aquilo uma vez. Então, esse momento de eu ficar parada, de ver todos os convidados me olhando, de ver algumas pessoas já se emocionando. E eu lembro que elas falaram que pra eu dar um sinal, assim, pro Breno poder virar. E eu tava tranquila, até ali eu tava tipo assim, eu entrei, eu olhei e falei assim, nossa, é o meu casamento, que loucura, cara, tipo, isso aqui tudo é meu casamento. E aí eu tava tranquila, e aí eu fiz um assim, só que elas não deram um sinal pro Breno virar. Não viram. Não sei se elas não viram, só que eu sei que assim, foi uma questão de um milésimo de segundo. E aí foi um momento que eu me emocionei muito. E aí eu me emocionei muito, aí quando elas viram que eu me emocionei, aí elas falaram pro Breno virar. E aquele momento, assim, dele me vendo pela primeira vez como noiva, eu vendo ele, foi muito, muito, muito especial. São bons momentos. Eu acho que se eu tivesse que escolher acho que seria o do sim. E eu acho que a hora que a porta da igreja abriu também, né? Porque a gente fica ali esperando a porta abrir, aquela expectativa. E eu lembro que eu tinha escolhido para entrar com uma música que era a marcha nupcial no violão. Só que eu queria entrar com uma parte específica de uma música. Então eu falei, deixa ele cantar aí. Eu só vou entrar quando entrar essa parte aqui, só pra avisar vocês. Então, assim, eu ainda fiquei ali paradinha, esperando, aí na hora que a porta abre, assim, e eu lembro que eu olhei e eu tinha uma pilastra. Na hora que eu andei um pouquinho, aí eu olhei o Lucas. Então, acho que seria esse o momento, assim, que eu vi ele tava chorando muito. E aí foi que eu entrei. E aí as pessoas falavam, nossa, entrou sorrindo. Eu falei, gente, eu tava tão nervosa que eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas deu tudo certo. E eu não sei se aqui entra nisso que vocês já falaram, mas se vocês pudessem congelar um momento. Quando eu pensei no meu casamento, além de viver essa experiência, principalmente eu e o meu noivo, nós queríamos trazer uma experiência para os convidados. Então, algo que eu prezei no dia do meu casamento era mexer com as emoções das pessoas, tanto no sentido de rirem, quanto no sentido de chorarem. Eu não queria um casamento
sem graça. Eu queria algo que despertasse mesmo as emoções das pessoas. E momentos antes do casamento, eu lembro que eu sentia, assim, muito fortemente uma mensagem que eu tinha que compartilhar naquele dia. E eu fiquei, não vou compartilhar, não vou, eu vou estar nervosa, eu não vou conseguir, eu vou chorar. E aí eu lembro que aquela voz muito forte falava dentro de mim, compartilha, eu quero que você fale isso, isso e isso. Eu fiquei, tá bom, se eu conseguir, eu compartilho. E aí no dia do casamento, eu lembro que passou a cerimônia inteira, e quando chegou no final, eu olhei pro celebrante e falei, eu quero passar uma mensagem. E aí eu só sei que ele me deu o microfone. Eu tô tentando não chorar, prometo, mas não sei se eu vou conseguir, eu prometo. É que realmente foi um momento assim que marcou muito o casamento, porque eu lembro que muitas pessoas choraram. Então, assim, quem era solteiro chorou, quem era casado chorou, sabe? Então, assim, eu sinto que foi uma confirmação da mensagem que eu tinha que transmitir, sabe? E aí, basicamente, a mensagem que eu passei era, para quem era casado, apesar dos desafios, ou seja, eu estava passando uma mensagem que eu nem tinha vivenciado ainda, mas que eu sentia dentro do meu coração que eu tinha que transmitir. Basicamente, a mensagem era para quem era casado, apesar dos desafios, que naquele momento Deus estaria renovando a relação, o casamento, né, o vínculo desse casal. E para quem era solteiro, para não desacreditar, porque a gente passa por muitas experiências frustrantes ao longo da vida. A gente se envolve com muitas pessoas que às vezes não são para nós, que roubam os nossos sonhos, né? Então, eu sei que ali tinha muitas pessoas assim que tinham esse sonho, que assim como eu um dia participei de um casamento, mas estava apagado aquilo, né? Então, eu lembro que eu compartilhei essa mensagem e muita gente chorou, muita gente chorou. E eu também, né, me debrulhei, eu não vou conseguir transmitir essa mensagem. Mas no final eu consegui. Ela é difícil, ela tem seus desafios. E eu sei que podem ter pessoas aqui que estejam feridas, com o coração partido. Palavras, às vezes, que a gente profere que machucam. E eu gostaria que nessa tarde vocês renovassem o amor de vocês, que vocês perdoassem um ao outro, sabe? Que vocês renovassem essa aliança. É difícil, né? Mas assim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que quebrar o orgulho. Então, nessa tarde, eu profetizo na vida de todos vocês que quem deseja ter um amor leve, saudável e recíproco, vocês vão encontrar. E eu quero que vocês tenham fé. Guarda no coração de vocês essa palavra que eu tô trazendo hoje. Tenham fé. E o dia que isso acontecer, eu quero que vocês lembrem dessa data, desse momento. Hoje, a união é nossa, mas é para honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E eu lembro que quando eu fui quando eu cheguei na festa, que eu fui cumprimentar os convidados, eu lembro que a grande maioria falou, nossa, obrigada por aquela mensagem, como eu chorei, eu estava precisando ouvir aquilo. Eu tenho 32 anos de casado e eu me emocionei. Nossa, Nath, obrigada, acendeu uma luz aqui, a esperança no meu coração, quem sabe um dia eu caso. Então, assim, foi muito especial, porque não era só sobre a gente, era sobre o que nós estávamos vivendo, o quanto que a nossa história também, assim, teve os dedos, teve o dedo, teve a mão de Deus, teve a presença, sabe, no nosso casamento. Então, eu acredito que essa emoção, essa presença, esse dia, toda essa experiência foi muito válida, não só pra gente, mas para os convidados também. Então, esse é um momento, assim, que eu congelaria com certeza. Ai, Natália, eu tentando aqui, ó, manter o profissionalismo e não chorar, tá vendo? Não tem como, gente. E você, Lala. Luana, me ajuda. É muito lindo. Acho que tem coisas que tornam os casamentos muito únicos. Únicos. Né? Então, É isso único. é o melhor. Por mais que tenham tendências, por mais que tenham coisas que estão em alta, ou que tem muita gente fazendo, ou... Enfim, é aquilo que é seu, e isso é completamente seu, né, da sua história, e que precioso poder ver isso, de verdade. Sim. E eu tava também tentando lembrar, assim, que momento foi esse, e pra mim seria o momento dos votos. Os nossos votos foram muito marcantes. Em 1 João 4, fala sobre o amor de Deus, o amor que foi derramado sobre as nossas vidas e é expressado através de nós. O perfeito amor que lança fora o medo. E o teu amor, calmo, paciente,
divertido e seguro. Me mostra o quanto de Jesus existe em ti. Que alegria e que privilégio saber que a partir de hoje, todos os meus dias serão do teu lado. Provérbios 18, 22 diz que quem encontra uma esposa encontra uma bênção do Senhor. Hoje eu posso dizer que sou muito mais abençoado do que poderia imaginar. Vimos a fidelidade e o favor de Deus em toda a nossa história. Fomos surpreendidos com um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E também, depois ouvi muitas pessoas falando sobre os nossos votos. E os nossos amigos, eles têm um costume, assim, nada competitivo, mas de falar no grupo de WhatsApp, ter essa competição de quem ganhou os votos, o noivo ou a noiva. Ah, meu Deus. Eu não sabia disso antes, até que em um dos casamentos, né, que a gente teve vários amigos casando ali num período de tempo, eu comecei assim, não, porque a fulana ganhou. Não, e eu assim, meu Deus, agora então a gente fez os votos nessa pressão de quem ia ganhar os votos. Mas a gente conseguiu deixar essa pressão de lado, falar o nosso coração e saber que também foi uma mensagem que tocou muito o coração das pessoas. Então, acho que sempre quando a gente fala nesse lugar de amor, de esperança, no fundo a gente vê que é o que as pessoas mais têm vontade de viver. A gente pode olhar para o mundo do jeito que ele tá, a gente pode olhar para pessoas e falar, eu me basto, eu sozinha me resolvo. E é bom você ter autonomia, é bom você saber fazer suas coisas e desfrutar da própria companhia. Eu amo ter os meus tempos sozinha, só que não como uma defesa, né, mas como algo que complementa e que te fortalece para estar junto com outras pessoas. Claro que aqui a gente está falando de casamento, mas outras relações também profundas, né? Relações de amizade, relações familiares. Então, esse momento assim de trazer nos votos o que um significava para o outro e de ver o quanto isso tocou o coração das pessoas foi bem especial. Ai, gente. Que lindas vocês. Eu não sei, mas eu perdi até o rumo do que eu tinha que falar aqui. Mas assim, a gente chegou ao fim. Mas eu queria muito, muito, muito que vocês pudessem deixar uma mensagem para as nossas noivas, para quem está aí ainda passando por esse processo, que ainda não chegou nesse grande dia, depois, né, de todo o planejamento, se vocês pudessem deixar uma mensagem para essas noivas, que mensagem seria essa? Eu falaria para as noivas não se preocuparem demais com os pequenos detalhes. Que no fim das contas, o que mais vai ficar na memória é o amor, é o carinho, é como você e seu noivo estavam se sentindo. E que por mais que tenham pessoas, tenham expectativas, mas conversem muito vocês dois como casal, porque é um dia especial não só para você, mas para o seu noivo também. E respira fundo, abre mão daquilo que você não pode controlar e viva esse dia com a maior presença que você puder. Arrasou, porque eu por mim. Agora é a vez da Nath. Eu realmente tô tentando manter meu profissionalismo aqui, ó. Tô tentando fazer. Agora foi xíssimo. Eu diria para as noivas para que elas vivessem esse momento, que é um momento muito único, muito especial. É um momento que aflora as nossas emoções. Se você tem insegurança, vai vir. Se você tem perfeccionismo, vai vir. Se você tem dificuldades, vai vir. Mas apesar de todas essas dificuldades, esses desafios que nós vivenciamos nessa etapa, o dia do casamento é um momento que é único e que vale muito, muito a pena. Eu tinha muita dúvida se eu casaria ou se eu viajaria. E hoje eu digo com toda certeza, dá para fazer os dois. Primeiro casamento, porque é um momento único, é um momento muito especial. Proporcionar essa experiência para sua família, trazer esse orgulho para os seus pais, para sua família, enfim, compartilhar essa experiência com a pessoa que você ama. Mas apesar de tudo, deixa esse controle de lado, controla essa ansiedade e seja você, viva as suas vontades, os seus gostos e seja muito feliz nesse dia, porque vale muito a pena. Ai, gente, eu não queria acabar, eu queria continuar aqui para sempre. Eu queria muito, muito, muito continuar esse papo aqui, porque a gente sabe que tem muita coisa para falar ainda. Mas eu quero agradecer demais a participação de vocês, a disponibilidade de vocês de virem aqui, contar as histórias de vocês, compartilhar a vivência de vocês nesse momento que é único, a gente sabe que é único, que dá trabalho,
mas é único, vale muito a pena no final das contas. Então, eu agradeço muito por vocês terem vindo aqui participar dessa jornada. Acredito que as nossas noivas também. Então, eu quero agradecer demais pela participação de A vocês. gente agradece o convite. Estou muito feliz que vocês conseguiram estar aqui nesse dia contando pra gente. E eu também quero agora deixar aqui pro pessoal, deixar nos comentários, falar como que foi o grande dia e continuar seguindo a gente, que em breve vem muita novidade por aí. Obrigada, viu, meninas? E um beijo pra vocês.